Você já precisou colocar gesso no braço ou na perna? Já sofreu alguma quebra e teve que engessar? Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é uma analogia muito fantástica para a gente comparar o que os nossos sabotadores da nossa mente fazem com a gente. Porque quando a gente quebra o braço e tem que colocar um gesso, depois de um tempo, a gente tem que ficar às vezes meses com aquele gesso. E quando a gente tira, o que acontece? O nosso braço ele tá mais pálido, a musculatura atrofiou, depois volta ao normal. Mas o que acontece? Aquele tempo que ficou engessado, o corpo todo foi se desenvolvendo, foi mantendo o movimento, mas aquela parte não, e atrofia. E o que acontece em relação aos nossos sabotadores mentais? É como se a gente, quando era lá na infância, quando a gente era criança, nós tivéssemos colocado um gesso, né, em todas as formas de pensamento que a gente tem, e a gente vai crescendo, vai virando adulto, vai tendo experiências, mas os nossos pensamentos vão ficando ali presos de uma forma que agora não precisa mais, porque já está tudo curado, não vai passar mais pelas mesmas situações, só que a nossa mente está com um gesso em cima da gente e que não deixa a gente olhar de formas diferentes. Vamos falar sobre isso hoje? Bom dia a todos, prazer que vocês estejam aqui assistindo essa live comigo, mesmo os que estão assistindo gravação. É um prazer poder estar aqui. Eu espero poder estar contribuindo com informações que talvez nunca tinham falado, nunca tinham pensado sobre isso e que isso possa ser aplicado na vida de vocês, tá certo? Então vamos começar hoje a falar sobre os sabotadores. Na live passada, eu expliquei para vocês que a nossa mente, ela tem momentos que tem pensamentos que fazem a gente andar para trás, perder energia, tirar nossa coragem de realizar coisas que a gente queria, mas a gente também tem um lado sábio, a gente também tem um lado que coloca a gente para frente, né? E aí tem o coeficiente de positividade que eu expliquei, que vem no livro, explicando como consegue obter. Existe um link de um teste que todo mundo pode fazer, é gratuito. Quem não conseguiu obter esse link, pode fazer o seguinte, me escreve, manda um direct para mim que eu mando esse link do teste, tá? Para vocês fazerem, para saber como tá o seu coeficiente, o quociente de positividade de vocês. Então, hoje eu vou falar sobre o que faz os nossos pensamentos tirarem energia da gente, nos prejudicar na vida. E são 10 tipos de sabotadores. Tem um que é o chefe da gangue, tem um que é o mais forte, tá? Que eu vou falar sobre ele, e depois tem os outros 9 que são os cúmplices. O que acontece aqui é o seguinte, gente, todo mundo tem, todos, tá? Nós temos todos os sabotadores, a questão é saber qual que está atuando de forma mais forte na gente. E eu vou fazer hoje uma dinâmica com vocês, se vocês quiserem pegar um papel e caneta, eu vou descrevendo cada um deles e vocês dão uma nota. Pode dar uma nota de 1 a 10, né? O 10 estando mais forte, o 1 menorzinho, e aí vocês podem começar a observar quais são os pensamentos que mais prejudicam vocês, beleza? Então vamos lá. O primeiro sabotador, que é o chefe da gangue que eu falei, é o crítico. O que é o crítico? O crítico, ele é aquele que está sempre dizendo que você não é bom, né? Nós não somos bons o suficiente, nós não somos capazes. Ele encontra problemas nele, ele encontra problemas nos outros e encontra problema nas situações, nas circunstâncias, certo? E como que isso pode ter sido desenvolvido na gente durante a nossa infância? Por exemplo, você pode ter sido criado num ambiente super exigente, né? Onde seus pais esperavam notas perfeitas, né? Lembra aquela história assim? Ai, pai, tirei 9, por que não tirou 10, né? Então, os pais esperavam algo muito perfeito de você, um filho perfeito. E aí, o que acontece? Você começa a se sentir muito julgado, você começa a se sentir muito criticado. E aí, vai gerando dentro de você uma forma de proteção contra essas críticas. Então, hoje, na forma adulta, quais são os pensamentos que vêm na nossa cabeça? Vem assim:
O mais clássico é, eu não sou capaz. Isso aí eu não sou capaz de fazer. Você nunca se acha capaz. Outro pensamento é quando você critica os outros, né? Você fala assim, cara, o que tem de errado com aquela pessoa? Por que ela não consegue fazer isso? Você está sempre se criticando os outros. Ou criticando as circunstâncias, as situações. Você pode chegar e falar assim, cara, o que há de errado nesse resultado? Por que esse resultado está péssimo? Vai sempre criticando e tendo dificuldade de aceitar as coisas como são. Então, o crítico, ele vai estar em todo mundo e é o chefe da gangue. E a gente tem que observar esses pensamentos quando vem pra gente. De 1 a 10, o quanto você tem isso na sua mente, o quanto você vai escutando essas vozezinhas que vão te criticando, tá? Vai classificando aí. Agora eu vou falar dos cúmplices. O crítico tá lá mandando todos eles, só que ele tem uns cúmplices que vêm junto. E o primeiro cúmplice que eu vou falar é a vítima. A vítima é outro sabotador. O que acontece com a vítima? A vítima é aquela vozinha que faz a gente se sentir impotente, que diz que a vida é injusta, que nutre um estilo temperamental, emocional muito forte, sabe? E faz isso para conquistar a atenção. Então, é aquela pessoa, aquela vozinha que faz com que a gente foque muito nos sentimentos dolorosos. E como que isso pode ter acontecido na infância, né? Como pode ter surgido isso? Então, por exemplo, se durante a sua infância você... Vamos supor, na escola, né? Na escola a gente teve muitas situações difíceis, né? Você pode ter se sentido intimidado, você pode ter se sentido humilhado, né? E olha uma coisa legal, às vezes a situação não foi de humilhação, mas a criança percebeu dessa forma. Então você acaba se sentindo assim e aí você desenvolve uma mentalidade de vítima, né? Você desenvolve uma mentalidade acreditando que o mundo está sempre contra você. Percebe? E quais são os pensamentos que a vítima tem? Ninguém me entende, né? Coisas terríveis sempre acontecem comigo, né? Ou então pensa assim, eu ajo assim, eu sei que eu ajo assim, mas pelo menos eu consigo receber um pouquinho de amor, consigo receber um pouquinho de afeto, de atenção que eu mereço. Então esse é o pensamento do sabotador a vítima, né? De 1 a 10, o quanto você se encaixa nisso, o quanto você acha que isso te influencia no teu dia a dia. Daí vem o prestativo. O prestativo, gente, é aquele que sempre tenta ajudar. Você quer ajudar, quer elogiar, quer agradar as pessoas, né? Muitas vezes em detrimento de si mesmo, né? Ele acaba deixando as coisas que ele quer fazer de lado para fazer para os outros. Ele age assim para ser aceito. Só que quando ele não tem o resultado que ele queria, ele fica ressentido, fica frustrado, né? Então, na infância dele, o que aconteceu? Ele pode ter crescido num ambiente assim, onde ele tinha que cuidar de irmãos mais novos, por exemplo, ou ele tinha que ser o herói da família, sabe aquela criança modelo, que as pessoas esperam que ela seja criança modelo, cuida dos outros, cuida de todo mundo, então você tem que ser assim, e aí o que a pessoa pensa, né, o que a pessoa aprende? Não, eu sempre tenho que cuidar dos outros e não falar os meus gostos, não falar as minhas vontades. Então, quais são os pensamentos do prestativo, né? Ele fala assim, preciso agradar os outros para que eles gostem de mim, né? Esse é o pensamento. Ou então, assim, as pessoas, elas são ingratas porque elas não percebem o que eu faço por elas, né? Ou então eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Seria muito bom, o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse assim. Essas são as vozezinhas que o sabotador, né, prestativo, tenta convencer a pessoa de agir dessa forma. Percebe? Volto a falar. Naquela época, na infância, de repente isso era importante para a criança, entender as situações como ela entendia naquele jeito. Só que hoje, na vida adulta, a gente não precisa disso, isso prejudica a gente. Então, de 1 a 10, o quanto você sente que o prestativo te prejudica? Vai anotando aí. Agora eu vou falar do quarto sabotador, cúmplice, que é o controlador. O que é o controlador? O controlador, ele quer que tudo seja feito do jeito que ele gosta, do jeito da vontade dele, da forma que ele gostaria de fazer. Ele sente uma necessidade muito grande de se responsabilizar por todas as situações, sabe? E aí, quando ele também não consegue isso, né, gera muita impaciência, gera muita ansiedade nele. E por que isso foi criado, né? Da onde vem isso da infância? De repente, ele viveu numa família onde os pais eram muito controladores,
onde as regras dentro de casa eram muito rígidas. E aí você pode ter desenvolvido um desejo também de controlar, né? Um desejo muito excessivo de controlar tudo. Só que a gente não tem controle de tudo, né? Isso vai trazer muita dor na fase adulta. E quais são os pensamentos que o controlador tem? Ah, se eu trabalhar duro, eu consigo controlar a situação para que tudo dê certo, né? Ah, os outros querem que eu controle, então eu estou fazendo um favor para eles, né? Esse é o tipo de voz que vem na cabeça quando o nosso controlador está muito alto. Então, de 1 a 10... que Mônia? O chefe da gangue, os cúmplices, os meliantes, são meliantes mesmo, com certeza, Mônia. Ai, de 1 a 10, gente, o quanto vocês sentem que esse controlador tira o chão de vocês? Vamos pro quinto? O quinto sabotador é o hiperracional. Quem é o hiperracional? É aquele que tenta analisar tudo com a lógica, né? Ele é muito lógico. Muitas vezes, ele ignora as emoções. É tudo feito com a lógica, sem sentimento nenhum. Inclusive, isso é muito prejudicial para os relacionamentos. Porque se você não sabe dosar a lógica com sentimento, você não consegue ter empatia com as pessoas que são diferentes. Então, é aquela pessoa que é muito racional, né? Ele pode até ser percebido como uma pessoa fria, uma pessoa arrogante, por ele ser muito racional. E o que pode ter acontecido com ele na infância? Vamos supor que ele nasceu numa família que valorizava muito a lógica, né? Uma família muito cética, muito lógica, e desencorajava a expressão emocional. Então, muitas crianças, às vezes, são desencorajadas a chorar, a demonstrar medo, a demonstrar qualquer tipo de emoção, até mesmo emoções positivas, né? Muito amor, muito carinho, carência, às vezes, né? Então, quando a criança foi tolhida de demonstrar muita emoção, ela pode se tornar uma pessoa muito hiperracional. Então, quais são os pensamentos que o hiperracional tem? Geralmente, a voz que vem na mente é assim: sentimentos atrapalham e são irrelevantes, né? Então, ele totalmente nega sentimentos, né? Ele pode pensar assim: muitas pessoas, elas são tão irracionais e medíocres, né, no que pensam, né? Então, ele vai criticar, vem o crítico, que é o chefe da gangue, como eu falei, e vai usar isso também para criticar as pessoas que também são mais sentimentais, né? E ele pensa também, a mente racional é o que é o mais importante. Então, isso é o racional e isso vai prejudicando na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida adulta, porque a gente precisa, sim, levar em consideração as emoções, os relacionamentos, tá ok? De 1 a 10, o quanto você se identifica com o hiperracional. Vamos falar do sexto sabotador? O sexto sabotador é o esquivo. O que é o esquivo? O esquivo é aquela pessoa que foge de conflitos, foge de situações difíceis. É aquela pessoa que ela só vai focar no que é fácil, no que é agradável, no que dá prazer. E pensa bem, isso é bem uma atitude bem infantil, né? Porque na nossa vida adulta a gente sabe que vai haver conflitos, que vão haver situações difíceis. Até naquilo que a gente gosta de fazer, a gente vai encarar momentos que a gente vai ter que fazer coisas que não são tão agradáveis. Mas não dá pra gente simplesmente olhar pro lado e fingir que as coisas vão resolver sozinhas, né? Então, o que pode ter desenvolvido isso na infância do esquivo? O esquivo, ele pode ter crescido num ambiente onde havia muitos conflitos familiares, mas que não eram resolvidos, eram colocados embaixo do tapete. Então, ele pode ter percebido que ele pode ter esse hábito de evitar conflitos. Não, eu vou evitar conflitos e não vou resolver nada. Quando se é criança, até dá para fazer isso, mas na vida adulta já não dá, né? Qual é o pensamento que o esquivo tem? Ele pode falar assim, isso é muito desagradável, eu vou deixar de lado porque isso vai se resolver sozinho. Ou ele pode falar assim, se eu cuidar disso agora, pode ser que eu magoe alguém, então eu prefiro não fazer. Ou então ele fala assim, do jeito que tá equilibrado, então eu não vou mexer em mais nada. Porque ele foge de mudanças, ele foge de qualquer coisa que possa tirar ele de uma zona de conforto, né, sem se desenvolver. Então essas são as vozezinhas do esquivo. De 1 a 10, o quanto você percebe que isso te atrapalha na sua vida. Daí, vamos para o sétimo sabotador cúmplice, que esse sétimo sabotador é o hipervigilante. Nossa, tadinho desse. O hipervigilante,
ele deve ser uma pessoa extremamente estressada, porque ele está sempre alerta para possíveis ameaças, possíveis situações perigosas, sabe? Aquela pessoa que foca no que vai dar errado. Ele vive na vigilância que nunca pode descansar. E o que pode ter acontecido com essa pessoa na infância para ele ter isso? Então, imagina que ele nasceu num ambiente perigoso, num bairro perigoso, ou numa família que está cheia de preocupações com a segurança, né? Então ele pode se tornar um hipervigilante, percebe? É claro que a gente tem que ter vigilância, mas é sempre no excesso que eu tô falando, é hiper. E quais são os pensamentos desse hipervigilante? Eu quero confiar nas pessoas, mas eu fico desconfiado dos motivos dela. Ou então, quando a próxima coisa ruim vai acontecer, porque com certeza, se tá tudo muito bom, é porque a próxima coisa ruim vai acontecer. São as vozezinhas do hipervigilante. Então, de 1 a 10, o quanto você sente que essas vozezinhas podem atrapalhar a sua vida? Lembrando que eu tô fazendo um resumo do resumo, porque live não dá pra gente explicar exatamente com profundidade, mas existe um link de um teste, né? Um teste feito por psicólogos, que é gratuito. Quem quiser fazer esse teste para conhecer quais são os sabotadores que estão mais fortes em você e também conhecer o seu quociente de positividade, me manda um direct que eu mando esse link para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. 8º sabotador, né, o cúmplice agora, que é o insistente. Quem é o insistente? O insistente, ele é aquela pessoa que exagera no perfeccionismo e na necessidade de ordem, que é tudo direitinho, da forma mais perfeita possível. E por que ele criou isso na cabeça dele? Por que foi gerado isso? Provavelmente ele teve muita cobrança da família, muita cobrança dos pais para ter perfeição, né, das suas atividades, né? Tipo aquela frase, tipo, não fez mais do que a sua obrigação, sabe? E aí você é muito cobrado com a perfeição e ele começa a querer perfeição de todo mundo e dele principalmente. Então, quais são os pensamentos que ele vem? Ele vem assim, o certo é o certo, o errado é o errado. E eu sei o que é o certo, né? Então, é o tipo de pensamento que vem do insistente. Ou outro assim, se não consegue fazer perfeito, então nem faça. Odeio erros, né? Então, esse sabotador é o sabotador do insistente. E isso ele acaba deixando um pouco menos flexível para entender a vida, para resolver as coisas. É um sabotador que prejudica muito a nossa vida. Tem que buscar a flexibilidade disso, né? O quanto? De 1 a 10 você se identifica com esse. Vamos falar do penúltimo sabotador, que eu vou falar agora, é do hiperrealizador. Quem é o hiperrealizador? Ele é aquela pessoa que busca constantemente a validação dos outros através das suas realizações constantes. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo, que faz. É hiperrealizador, realiza muito. Ele se concentra que o sucesso vem do externo. Então, ele quer que as pessoas reconheçam ele pelas realizações que ele faz. Ele é o típico workaholic, sabe? E por que isso foi gerado na infância dele, né? Então, se ele cresceu num ambiente onde ele só recebia elogios quando ele fazia o que os outros esperavam, ele percebeu que para ele ser querido, para ele ser amado, ele tinha que fazer o que os outros esperavam. Então ele pode se tornar um hiperrealizador. E quais são os pensamentos dele? Eu preciso ser o melhor no que eu faço, né? Muita cobrança, né? Preciso ser o melhor. Eu sou valioso enquanto eu for bem sucedido, né? E enquanto os outros pensam bem de mim. Então ele vai fazer as coisas sempre pensando no externo e não no interno, e se cobra muito. Né? Isso aí drena muita energia na gente, né? Quantos vocês estão? De 1 a 10. E o último sabotador, que é o último sabotador cúmplice, é o inquieto. Né? Pelo nome já dá para perceber. O que é o inquieto? É aquele que procura se ocupar constantemente, né? E raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade que ele está fazendo no momento. Ele não está nunca satisfeito com aquilo que ele está fazendo no momento. Ele vai buscar outras coisas. Então, por exemplo, um exemplo de infância, se você cresceu num ambiente assim com muito sofrimento, você pode ter desenvolvido uma forma de fuga da realidade, né? Então é por isso, você começa a fazer alguma coisa, logo depois já não está mais satisfeito, procura fazer outra coisa. Você está, na verdade, fugindo da realidade, né? Você está sempre querendo se envolver em alguma atividade para fugir do que está acontecendo.
E quais são os pensamentos que o inquieto traz? Esses sentimentos, eles são horríveis, né? Então eu preciso mudar a minha atenção para alguma coisa que me envolva, certo? Ou então, a próxima coisa que parece que eu vou fazer que seja interessante, eu vou fazer a próxima coisa que parecer interessante, eu não vou continuar mais aqui. Ou então, a vida é curta demais, eu preciso viver intensamente. Percebe que todos esses 10 sabotadores que eu descrevi aqui são sabotadores que, por estarem no extremo, levam prejuízo na nossa vida, drena a nossa energia, né? Tem um professor meu que fala dos sabotadores, que ele fala o seguinte, analogia, né? O sabotador, ele é pior do que você, por exemplo, tá no mar nadando contra a corrente. Você quer chegar na praia e tem uma correnteza e você está gastando energia para chegar na praia. É pior. O sabotador, ele vai te trazer lá para o fundo do mar, né? Vai te afundar. E aí, quando chegar lá no fundo, você vai ter que pegar toda a energia que você tem para conseguir subir. Quando você consegue subir, botar a cabeça para fora, você olha e você está no mesmo lugar. Então, é por isso que tem relação com aquele quociente de positividade que eu falei na primeira aula. Quanto maior você conseguir elevar o seu quociente de positividade, mais fácil você tá de tirar a cabecinha para fora do mar e poder remar a favor, né, da corrente. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Quarta-feira que vem, eu vou falar para vocês estratégias de como que a gente pode diminuir a força dos nossos sabotadores e como que a gente pode aumentar a força do nosso sábio, do nosso lado sábio, que vai aumentar o nosso quociente de positividade, o que vai tornar a nossa vida muito mais fácil para a gente resolver as coisas, com muito mais criatividade, né? Quando a gente está com a mente tranquila, não com a mente barulhenta, mas a mente tranquila, a gente acha muito mais soluções, as coisas ficam mais leves para a gente ter uma vida mais leve e mais feliz. Então, quarta que vem, eu vou falar as estratégias, e aí, se vocês não viram a primeira live, volta lá para ver. E se vocês quiserem fazer o teste oficial, não esse resuminho que eu fiz aqui, mas o teste oficial, manda um direct para mim que eu mando o link para vocês. É um teste gratuito, vocês mesmos vão receber o relatório e aí depois, se tiver dúvida, pode tirar comigo, tá bem? Um beijo, obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.